Olá, amigos do canal de palestras virtuais do Obreiros do Bem. Estamos aqui para a reflexão de mais um tema e para nos unirmos em sintonia, mesmo à distância, nesse novo formato, longe da nossa casa, mas isso não impede que nós possamos estar unidos em pensamento, em sentimento de fraternidade, para estarmos fortalecendo e ajudando uns aos outros nesses momentos tão desafiadores que estamos vivendo, né? Então vamos para mais um tema, onde vamos refletir e eu convido então a todos a nos unirmos em pensamento, em vibração, para junto do Pai, dos nossos amigos espirituais, estarmos envolvidos nessa energia de amor, de fraternidade, buscando esse aconchego nos braços de Jesus, nosso mestre querido, e que possamos estender toda essa vibração a todas as pessoas que mais necessitam nesse momento. Rogamos o amparo, a proteção dos nossos benfeitores, dos nossos anjos protetores, e que nós possamos ter bom proveito dessa reflexão de hoje. Que assim seja. Vamos começar pelo nosso projeto Transformação Moral, que essa semana traz a reflexão sobre a lei do trabalho. E Joana de Ângeles, numa frase, nos diz: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Amigos, o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nos orienta que o trabalho é uma lei natural. E Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, nos inspira dizendo: o trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha. Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Recorda o apelo do Mestre: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E não desfaleças, porque o trabalho contínuo e nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão até além das fronteiras da vida orgânica. Estarmos reencarnados é prova do amor, da bondade e da justiça de Deus por nós. Demonstremos nossa gratidão fazendo bom uso dessa oportunidade, trabalhando com perseverança e amor. O texto sugerido do Evangelho para essa semana é o capítulo 20, o item 5, os trabalhadores do Senhor. Então, o tema que nós vamos estar refletindo hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e nós vamos nos focar no item 6, que é uma orientação do Espírito Lázaro, e fala da afabilidade e da doçura. Então, vamos pensar aqui o que é afável, o que é ser afável, né? A afabilidade, ela está
relacionada com a gentileza. Então, no dicionário, a palavra afável quer dizer que se mostra acolhedor, com educação, cortesia, gentileza, que possui aparência, atitude ou fisionomia bondosa, amável, que é agradável ou provoca boas sensações e sentimentos, que é bondoso ou age com bondade. E a palavra doçura? Doçura é qualidade ou virtude do que é meigo, é a meiguice, a ternura, aquilo que apresenta suavidade e brandura. Então, nesse item 6, o espírito Lázaro, ele diz que a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e produz afabilidade e doçura. Então, veja que interessante. Essa benevolência que nós dedicamos ao próximo, né, a esse amor que nós dedicamos ao próximo, é que gera essa afabilidade e doçura em nós mesmos. E ele alerta também para essa questão da falsa aparência de afabilidade e doçura. E é isso que nós temos que estar atentos conosco mesmo. Ele mostra, né, que alguns mostram uma face boa e doce, enquanto estão no meio de muitos, mas que no íntimo, às vezes no reduto doméstico ou entre os seus subalternos, ele se revela como verdadeiros tiranos. E ele nos alerta para esse tipo de comportamento. E ele diz também que o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. E, lamentavelmente, nós temos visto muito desse comportamento, especialmente nos noticiários, né? Pessoas que muitas vezes se mostram amorosas, conscientes, que falam de Deus na tribuna, que ensinam os mandamentos, que fala dos ensinamentos de Jesus, mas que na intimidade e junto a outros acabam se revelando pessoas muito diferentes e até que nos assustam. Então, é para isso que o Espírito Lázaro vem nos trazer essa reflexão, para que a gente pense no nosso comportamento cotidiano. Como que é a minha reação diante dos fatos? Como eu ajo na sociedade e como eu ajo na intimidade? Mas nós não vamos pensar nas atitudes dos outros, porque cada um, a sua consciência que vai dizer. Nós vamos trazer a reflexão para nós mesmos, para os nossos atos diários. Nós temos consciência da nossa posição enquanto cristãos, enquanto espíritas que somos, e nós nos forçamos muitas vezes a seguir esse caminho. E muitas vezes nós acabamos, quando forçados, quando colocados em situações de conflito, a gente acaba perdendo esse verniz e se mostra na nossa realidade real, né? Na nossa condição real. Então, muitas vezes nós fomos acostumados ao longo da nossa existência, da nossa trajetória de aprendizado, a ouvir sempre: não devemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos ser assim. E com isso nós criamos máscaras, nós criamos estereótipos de ação perante a sociedade. Mas no íntimo, nós não temos essa conquista ainda.
Mas isso é natural na condição que nós estamos. Não podemos nos esquecer que nós somos espíritos em evolução, em aprendizado. Nós não estamos num estágio moral já concluído. Então, é natural que em momentos, nós mesmo criando dentro da nossa consciência um comportamento que deve ser exercido, e se nós não tivermos ainda essa virtude interiorizada, é natural que em alguns momentos a gente vá perder o rumo, vai errar a mão, vai se comportar de forma que muitas vezes depois a gente mesmo se arrependa, né? E o que nós podemos tirar disso? Joana de Ângeles diz que nós temos as nossas sombras. Todos nós temos as nossas sombras. E ela diz que nós não devemos empreender esforços para esconder a nossa sombra, e sim para fazer brilhar a nossa luz. Todos nós já alcançamos algum patamar de conhecimento, de compreensão, e que nós possamos então fazer com que essa luz brilhe no nosso dia a dia. E trabalhar essas sombras de forma verdadeira, de forma consciente. Não é por embaixo do tapete aquele comportamento ainda deturpado ou difícil que nós temos. Nós temos que exercer também a humildade de reconhecer as nossas limitações, os nossos desafios. E quando a gente se depara com situações de confronto, qual é o caminho mais adequado? Nós temos normalmente a atitude de responder imediatamente, nos defender, já nos colocarmos na defensiva. E muitas vezes o próprio ditado diz que nós devemos contar até 10, até 20, às vezes até 100, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma atitude. Porque no confronto, nós entramos na nossa zona de fragilidade. Então, nós precisamos estar cientes das nossas limitações, das coisas que ainda não conquistamos como virtude. Nós sabemos que toda virtude, ela tem que entrar num processo de exercício cotidiano, para que ela se torne um hábito e do hábito ela se transforme em virtude. A virtude, ela não depois de conquistada, nada mais a abala. Então, isso mostra que nós ainda não temos essa conquista e nós precisamos admitir isso para nós mesmos, porque é dessa maneira que nós vamos vencer os obstáculos e vamos superar os confrontos para nos educarmos. Não é esconder aquilo que eu ainda sinto, mas é educar, transmutar aquele sentimento para que a gente possa agir de forma mais equilibrada, mais fraterna, mais humana, mais afável, né, com as pessoas e no meio em que nós vivemos. Nós não precisamos ter máscaras, nós precisamos educar as nossas dificuldades. Então, olhando profundamente, né, para nós mesmos, nós vamos aprender a nos esforçar e procurar, na maior parte do tempo possível, agir com brandura, agir com serenidade. E quando não for possível, quando perdermos a mão, que a gente também exercite a humildade, o auto-perdão, o perdão ao outro, e que a gente também aprenda a lidar com esses conflitos e não apenas buscar uma aparência com aqueles que nos interessam. Porque lá no reduto familiar, nós temos muitas vezes a liberdade, então nós nos mostramos nus e crus. E é ali que vão nos conhecer de verdade, né? Então, vamos, ao invés de esconder as nossas
dificuldades, vamos assumi-las para que a gente possa cuidar, tratar, transformar, modificar. E o texto diz também que não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar aos homens pela aparência, mas não pode enganar a Deus. E eu tomaria a liberdade de dizer que, além de não podermos enganar a Deus, não podemos enganar a nós mesmos. Porque ninguém melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E quando a gente tem uma máscara e a gente, conhecendo o nosso íntimo, a gente não vai se enganar. Então, é um exercício que nós podemos eventualmente incorrer no equívoco, mas nós temos que ter a consciência de mudarmos, de aprendermos, de transformarmos isso dia após dia. Através do quê? Através dos ensinamentos do Cristo, através dos ensinamentos da doutrina. E nós precisamos ter consciência daquilo que cabe a nós enquanto espíritos imortais nesse caminho de aprendizado. E eu diria que vale muito a pena esse investimento. No projeto Transformação Moral fala da lei de trabalho, e nós sabemos que isso é um grande trabalho íntimo que nós temos que realizar, e vale muito a pena esse trabalho, esse esforço, porque nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 9, no item 1, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. E no item 2 diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E essa afirmação, ela na verdade é um grande incentivo para que nós nos esforcemos. Porque nós temos consciência de que a Terra está a passos acelerados desse processo de transformação. E que em breve essa Terra estará modificada por um planeta de regeneração. Se nós não mudarmos a nossa forma de ser, nós não estaremos aptos a estar nesse ambiente. Todos nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher o caminho que nós queremos para a nossa vida. Mas o que nós não podemos é nos iludir, nos enganar e não mudar. Então, aquilo que ainda não é conquista nossa, que a gente se empenhe, que se esforce, que a gente busque, através das ferramentas e mecanismos que nos são oferecidas, essa mudança de comportamento. Que a gente possa ser verdadeiro, mas que esse ser verdadeiro não ofenda e não maltrate o outro. Que saiba respeitar o outro. Porque nós somos irmãos, cada um na sua caminhada, mas todos com um único objetivo, que é chegar ao nosso melhor, à nossa perfeição. E nesse caminho vamos encontrar muitos obstáculos, muitas diferenças de pensamentos, e nós precisamos aprender com afabilidade e doçura a nos moldarmos a essas condições, para que a gente possa aprender nesse caminho. Conta a história do bambu e da madeira, que na tempestade o bambu se curva e deita, e com isso a tempestade passa e ele se levanta. A madeira rígida, dura, não se curva e o vento acaba quebrando. Então, nessa jornada que nós estamos vivendo, e cada dia mais isso está evidente diante das dificuldades que a humanidade tem passado, nós precisamos buscar esse comportamento do bambu, nos dobrar quando for preciso. Isso não é humilhação, isso é humildade.
e reconhecimento até mesmo daquilo que nós ainda não conquistamos. Nós temos sempre esse espelho através do Mestre, que veio ser o nosso modelo e guia, que nós nos firmemos nisso na nossa jornada, nos momentos de fraqueza, para que a gente possa nos fortalecer e que a gente possa buscar essa verdade em cada um, em cada momento da nossa trajetória. Eu confesso que ainda estou muito necessitada desse exercício diário, né, na minha vida. Mas eu tenho consciência que existe um esforço muito grande também. E nós sabemos que esse esforço é que nos movimenta para frente. E nós precisamos buscar isso na nossa jornada diária. Reconhecer as nossas limitações, que ainda não temos como conquista, e fazer daquilo que nós já conquistamos fortalecimento para passarmos e seguirmos à frente. Não precisamos de máscaras, precisamos de educação. Educação moral, educação espiritual, educação social, educação no convívio com o outro, e com isso a gente vai treinando essa afabilidade, essa doçura que nos é recomendada pelo Espírito de forma bastante evidente, né, para o nosso progresso, para a nossa conquista, que é tão necessária, ele coloca como tão necessária, que a gente busque essa afabilidade com sinceridade, com verdade. Para terminar, eu gostaria de ler, e vai ser a nossa prece final, uma oração que é um excelente exercício que, se nós praticarmos com sinceridade, ela vai nos ajudar muito nesse exercício de amenizar nossas turbulências de sentimento, né? E fazer brotar essas virtudes tão necessárias. A oração de São Francisco, ela traz com muita afabilidade e doçura uma rogativa para que nós sejamos instrumentos de transformação e pacificação. Então, todas as vezes que a gente recorre dentro daquilo que ainda está encaminhando no nosso ser, recorre a essa prece, nós vamos ter força para exercitar essa afabilidade, essa doçura, essa compreensão, essa amorosidade que nós precisamos desenvolver com o nosso próximo. Então, rogando a Deus que nos ajude nessa difícil, mas muito valiosa conquista, oremos. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Gratidão e uma excelente semana para todos.